manejo de birra. Então, como a gente já viu, né, nós precisamos estar super atentos à função desse comportamento, né? A gente já falou que na prevenção, antes de intervir na crise, a gente precisa fazer um teste de preferência, que é identificar reforçadores que vão ser úteis para esse processo com a criança. A gente precisa implementar rotina visual, né? Então, mostrar para a criança o que ela pode fazer primeiro, o que ela vai ganhar depois. A gente precisa incluir reforçadores arbitrários ou, então, fichas condicionadas dentro desse processo de intervenção. A gente precisa dar a opção de escolha para a criança diante de tarefas e de reforçadores, né? A gente pode permitir que a criança escolha qual tarefa ela quer fazer primeiro e qual reforçador ela vai querer acessar quando ela concluir aquela atividade, tá? Então, a gente pode mostrar para a criança, por exemplo, principalmente com crianças opositoras, que ela tem o controle da situação. Né? Então, você pode dizer assim, olha, nós temos essas 3 atividades para fazer. Qual que você quer fazer primeiro? Né? A criança escolhe. E nós temos essas 3 coisas para a gente ganhar quando você cumprir uma tarefa. Qual coisa você vai querer ganhar? Né? Então, geralmente, primeiro eu apresento os reforçadores. Olha só o que a Tia Nara trouxe para a gente se divertir hoje. Apresento 3 jogos, 3 brinquedos, 3 tarefas, 3 comestíveis. Qual desses você vai querer? Mostra para mim. Se a criança aponta, ela aponta. Se ela é verbal, ela diz, vou querer esse. Aí eu, perfeito. Então, eu também quero muito que você receba isso de mim. Ou então, eu quero muito brincar com você. Mas antes, eu tenho essas 3 coisas para a gente cumprir hoje. Qual que você quer fazer primeiro? Né? Então, você dá para a criança a condição de escolher qual atividade ela quer começar, né? E aí, você vai conduzindo a criança para cumprir essa demanda e depois acessar o reforçador. Também a gente precisa considerar o efeito da atividade sobre a motivação para a próxima atividade. Então, se eu sei que dentre 5 programas que eu preciso cumprir com a criança, 2 são muito difíceis, então, eu vou colocar um no começo com ela. Então, eu vou colocar um entre as primeiras escolhas. E o outro, que é muito difícil, eu vou colocar depois de uma atividade mais prazerosa, por exemplo. Então, ela vai fazer um bem difícil, uma prazerosa. Depois, ela vai fazer um bem difícil e logo em seguida ela vai ganhar uma muito prazerosa. Por que que eu faço isso? Para poder equilibrar a produção da criança ao longo da sessão. Porque se eu sei que eu tenho de 5 atividades, 2 mega difíceis, e eu deixo essas 2 para o final, então a probabilidade de eu ter menos tempo para cumprir essa demanda é muito grande. E aí a criança pode entrar em resistência comigo, pode ter muita dificuldade de ser manejada, posso ter dificuldade de manejar o comportamento dela e acabar com o tempo. E ela se livrar dessa demanda que era difícil, né? Então, é muito importante que a gente aprenda a administrar as demandas versus o tempo, tá? Então, manter a atividade e rotinas ocupacionais. Que é isso? É introduzir dentro das próprias demandas comuns do dia a dia da criança, atividades ocupacionais, né? Como, por exemplo, demandas funcionais. Ensinar a criança a ter autonomia, a se vestir, a comer, a organizar uma mesa, a participar da rotina de casa, para que isso também se torne atividades prazerosas. E aí eu fiz toda essa antecipação, eu me programei toda para fazer as demandas que eu tenho que fazer com a criança, mas ainda assim eu não consegui evitar uma birra. Né? Não consegui evitar um comportamento problema. Por quê? Porque a criança ainda não está pronta ou porque essas demandas que são importantes, urgentes e necessárias ainda são desprazerosas para a criança, tá? Então, o que eu tenho que fazer nessa hora? Então, nessa hora, eu tenho que dar uma aceleração. Eu tenho que olhar para o meu ambiente e enxergar coisas que podem aumentar essa birra e eliminar elas um pouco e tentar trazer para a criança menos conversa, menos toque, menos atenção e redirecionar rapidamente o comportamento dela para outra
outra coisa, né? Para levar a atenção dela para outro comportamento, né? Ou eu preciso desacelerar, tá? Então, eu preciso apresentar e dar essa escolha em outro momento, tá? Então, eu vou ter que distinguir o que é mais importante ali naquele momento, ou o que vai ser mais eficiente. Eu acelerar, né? Eu aumentar o comportamento, diminuir, na verdade, os distratores do ambiente, acelerar a conclusão, aumentar o manejo com ela para fazer ela concluir com menos conversa, ou eu preciso, naquele momento, desacelerar e apresentar aquela demanda no momento posterior. Isso a gente só vai entender analisando situação por situação. Porque vai ter criança que, quando você acelera, tenta concluir, tenta terminar logo, ela entende que você está tentando, tipo, burlar aquele comportamento dela, e ela acaba intensificando. E tem crianças que, quando a gente desacelera, ela se acalma, ela se regula, e a gente apresenta, depois ela cumpre. Mas tem outras que, quando a gente desacelera, ela entende que ela escapa